Coisa que Jesus veio fazer com propriedade foi nos ensinar o caminho. Ele veio nos ensinar a palavra, ele veio nos mostrar como faz. Ele veio nos pontuar coisas importantes que nós precisamos fazer no nosso decorrer da nossa vida como homens e mulheres cristãos do Senhor. Irmãos, eu posso falar com toda a propriedade que eu e você não nascemos só para crescer, para reproduzir, para trabalhar e morrer. Nós não nascemos só para ter uma família. Nós não nascemos só para poder só trabalhar e ver a vida passar. Nós não nascemos só para granjear alguma coisa, conquistar alguma outra, viajar e sair. Não foi só para isso. Essas coisas são consequências, deveriam ser consequências de uma vida obediente diante do Senhor. Casamento, emprego, empresa, dinheiro, roupas, viagens e etc. deveriam ser consequências da nossa obediência ao Senhor. Se nós nos colocar como filhos obedientes do nosso Cristo Todo-Poderoso e entender o propósito de viver, nós ia entender que nós deveríamos nascer e ao mesmo tempo que nós vamos para a escola aprender o beabá, aprender a matemática e assim por diante, nós deveríamos estar estudando também as Sagradas Escrituras para cumprir o propósito do Senhor, porque Jesus, ele conheceu as coisas, ele estudou as coisas, mas ele nunca perdeu o propósito de vida. Qual que é o propósito de vida? Então nós deveríamos ter a mesma atenção que nós temos para o nosso trabalho, a mesma atenção que nós temos para a nossa família, a mesma atenção que nós temos para os nossos estudos particulares, nós deveríamos de ter com as coisas do Senhor também, com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras do Senhor. O problema é que no meio do caminho a humanidade perdeu o foco. O problema é que no meio do caminho a humanidade perdeu o propósito. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, quando comecei a falar, o problema é, eu lembrei de uma coisa, que nós somos uma igreja que prega a palavra da verdade, que nós somos uma igreja, irmãos, até vou fazer questão de falar de novo isso, nós somos uma igreja que não barganhamos para poder ter números de pessoas dentro da igreja. Nós não somos uma igreja que vamos massagear a ego de ninguém para poder ter mais pessoas cultuando. Nós não somos uma igreja que vamos esconder algumas coisas da Bíblia, algumas palavras da Bíblia que são chaves para você entrar no reino de Deus, só para que você possa estar aqui todos os cultos, para que você traga mais pessoas e que muita gente chegue aqui. Nós não somos uma igreja que vamos deixar de falar alguns assuntos, porque se eu falar, talvez eu perca alguém. Nós não somos esse tipo de igreja. Por isso, irmãos, os irmãos até mais novos que estão aqui, nós sempre fomos uma igreja com poucas pessoas. Sabe por que nós somos uma igreja com poucas pessoas? Porque nós pregamos uma palavra que vai te libertar e vai te restaurar. Nós pregamos uma palavra que vai abençoar a tua vida, só que não a sua vida, só a tua vida carnal, mas a tua vida espiritual. Nós somos uma igreja que entendemos o real propósito de viver, e entendemos e queremos que a igreja que aqui está entenda isso também. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não estou dizendo para você que você tem que largar tudo, não estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, não estou dizendo que você tem que parar com as coisas, não, eu estou dizendo que você precisa ter a mesma intensidade com Cristo. E olha, para ser bem sincero, tinha que ser mais Cristo, porque como eu disse, trabalho, roupas, dinheiros, casa, viagens, lugares,
Essas coisas precisam ser consequências da nossa fidelidade. Essas coisas precisam nos alcançar. O problema, sabe o que está acontecendo? Que nós, ser humano, estamos perdendo tempo em buscar as coisas e não estamos buscando o Senhor das coisas. Eu não consigo, eu fico, irmãos, tem hora que eu fico assim, meu Deus do céu, eu fico pensando, por que eu vou gastar tanto tempo buscando as coisas se eu posso buscar o Senhor das coisas e as coisas me alcançarem? Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia é verdade, a Bíblia é a palavra que é viva. Mas é mais fácil acreditar no irmão, no homem lá fora. É mais fácil acreditar no conselho do ímpio. É mais fácil acreditar naquele que vai falar assim, olha, eu vou te dar 20% a mais, 30% a mais, eu vou te dar 50% a mais, vem comigo que eu vou te dar meio a meio. Não, eu vou te dar 70%, só quero 30%. Porque o mundo ele vai estar sempre fazendo propostas. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? O mundo vai estar sempre fazendo propostas. Sabe para quê? Para que você perca o foco. A humanidade, a grande maioria da humanidade já perdeu o foco. A preocupação da grande massa é em agradar pessoas. O grande foco da grande massa é enriquecer a qualquer custo. O propósito de uma grande maioria é fazer o que for possível ou impossível, prejudicando ou não prejudicando alguém, mas para que essa pessoa ela possa alcançar algum nível que ela queira, humanamente falando. A humanidade perdeu o propósito. A humanidade esqueceu do verdadeiro sentido. Muitas das vezes nós estamos na igreja. Eu conheço muitas igrejas e muitos irmãos, conheço muitas pessoas. Eu desde criança, eu sempre estou dentro de igreja. Então eu sei o que eu estou dizendo. Muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja. Mas ainda não estão fazendo a vontade do Pai. Muitas vezes as pessoas estão carregando o nome de cristão, mas ainda não estão fazendo a vontade do Pai. Ainda estão fazendo as suas próprias vontades. A Bíblia está dizendo que nós precisamos fazer a vontade do Pai, irmãos. Irmãos, vocês vão cansar de ver eu falando isso. Vocês vão cansar. Até que o Senhor venha, eu não vou parar. Porque esse é o propósito. Nós precisamos dar ouvido para a palavra do Senhor e proceder conforme ela está dizendo. E aí, irmãos, a gente ouve por aí. Por que nós não vemos acontecer isso, acontecer mais aquilo, mais aquele outro na igreja? Por que não vemos mais? Porque o ser humano perdeu o foco no meio do caminho. Perdeu o propósito. O mundo conseguiu inverter os valores de muita coisa. Eu podia pontuar coisas aqui, irmãos, que já se perdeu. E, irmãos, com o tempo, vai se normalizando no meio da igreja, vai se normalizando no meio do povo. E quando eu falo no meio da igreja, eu falo no meio dessas quatro paredes. Aqui não é igreja é você. Igreja sou eu. Aqui é lugar de adoração, aqui nós se reunimos. Você como igreja, você como membro. Você vem e nós formamos o corpo. E aí nós cultuamos nesse lugar. Mas foi perdido esse contato, foi perdido esse propósito. Nós até romantizamos muitas das vezes a fala com Jesus, o amor que sentimos por Cristo. Mas de fato, como homens e mulheres, na prática, muitas das vezes nós não estamos fazendo nada. Mas nós queremos ver prodígios, sim ou não? Nós queremos ver milagres, nós queremos ser abençoados, nós queremos prosperidade, nós queremos paz dentro da nossa casa. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós vamos ter que rever algumas coisas dentro de nós.
Nós vamos ter que rever algumas coisas dentro de nós. Nós vamos ter que reorganizar e jogar todo o lixo para fora. O mundo foi acumulando lixo em nós, irmãos. Eu já estou falando lixo para você entender que coisa que não presta mesmo. O mundo, sabe, irmão, coisinhas bobas, coisinhas que parece que não é nada. Mas toma teu tempo. Muitas vezes você se dedica a isso. Mas ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, muitas das vezes nós não temos tempo. Não podemos. Vou ver se dá. Se der eu leio, se der eu oro, se der eu jejuo. Mas você repito em dizer, nós queremos milagre, nós queremos bênção, nós queremos prosperidade. Ou é só eu que quero? Todos nós queremos. Todos nós queremos uma família feliz, todos nós queremos ser prósperos. E prosperidade não é ser rico, prosperidade é não ter falta de nada. Talvez você não tenha todos os dígitos que muita gente tem na tua conta, mas você é mais próspero que ela. Porque você é abençoado, você não tem falta de nada. Deus tem te abençoado. Ou a palavra, o que Deus deixou para mim e para você, é para que nós venha descansar nele, buscar ele, se dedicar à palavra, se dedicar em falar do amor dele. E as coisas que nós tanto queremos, elas precisam ser acrescentadas em nossas vidas. Irmãos, eu preciso falar uma coisa. Se as coisas não estão sendo acrescentadas na tua vida, só tem uma resposta. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele, você que pode. Se as coisas não estão sendo acrescentadas em tua vida, só tem uma resposta. Olha bem no olho dele ou dela. Fala assim para ele e para ela: você não está buscando o reino de Deus e a justiça dele. O quanto nós temos buscado o reino e a justiça de Deus? Porque a Bíblia diz assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Você acredita nessa palavra? Você crê naquilo que nós estamos pregando? É a palavra do Senhor. Então Deus está falando que as coisas são acrescentadas, mas o reino e a justiça eu preciso buscar. Olha para o irmão ao teu lado e pergunta para ele: o que você tem buscado? Fala para ele, nem responde. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia ela quer se cumprir na minha e na sua vida. Mas para que ela se cumpra na minha e na sua vida, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra está de Deus: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se as coisas não estão sendo acrescentadas, se ainda está um ai dentro da tua casa, se ainda está difícil, se ainda está, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, eu tenho a solução para você agora. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Não precisa me responder, mas quantas vezes você, naquele dia que você precisava de um valor para pagar uma conta, ou para comprar um alimento, ou para fazer algo muito importante, antes de pedir para o patrão, antes de pedir adiantamento, antes de pedir para o vizinho, antes de pedir para o irmão, para a irmã, para ou seja lá para quem, quantos de nós aqui se ajoelhou primeiro e falou: Senhor, eu busco o teu reino, eu busco a tua justiça, eu preciso da tua providência hoje? Não fez isso? Como você quer ver o reino se manifestar na tua vida? Se você ainda busca recursos humanos, você ainda vai querer fazer as coisas. Irmão, eu dei um exemplo, mas isso aqui é de todas as coisas: saúde, família e etc e tal. Nós precisamos começar a entender o reino. Sabe por que eu vou responder já. Por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque está com saldo negativo com o céu.
O que eu estou querendo dizer com isso, pastor? Você pode perguntar, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que você passou a semana inteira sem orar, passou a semana inteira não leu um versículo, estou falando de você que você não jejuou, você ainda passou praguejando a semana inteira, daí chegou. Mas você não orou a ele, você está falando só no sentido de jogar a palavra ao mundo. E daí você vai buscar recurso. Hoje eu não vou nem para o culto, porque eu preciso resolver isso. Hoje eu não vou nem para tal, não vou. Não. E não passou na tua mente em orar. Sabe por quê? Porque como é que eu vou orar se eu não tenho feito? Como é que eu vou falar ao Senhor, Senhor, hoje eu preciso de providência. Aí se nós chegamos lá diante de Deus em oração e fala, Senhor, eu preciso de providência. Aí o anjo do Senhor recolhe a nossa oração, sobe. Aí chega lá e fala assim, olha Deus, teu servo Lucas, vou usar o Lucas aí. Seu servo Lucas pediu aqui, tem uma lista aqui, umas coisinhas aqui que ele pediu para você. Como é que nós faz? Aí ele pega e fala pro outro anjo, como é que está a vida do Lucas? Como é que foi a semana aí? Como é que ele buscou? Orou bastante? Não. Jejuou? Não. Falou de mim? Não. Aí quer de mim? Eu só estou usando como exemplo, viu? Vou usar a Jô também. Posso, Jô? A Jô ora, Senhor, eu preciso hoje de um recurso assim. O anjo do Senhor vai com a sua oração até lá em cima. Senhor, está pedindo. Veja aí como é que está o histórico da Jô. Lembrou do alface, acordou 5 horas da manhã para aguar o negócio lá. Lavou com. Esse dia eu passei lá, estava com uma VAP. Lavou tudo. Mas orou? Não. Leu? Não. Jejuou? Não. Então fala para ela que ela vai ter que orar um pouquinho mais. Não é agora. Vocês estão entendendo? Deus tem para nos dar, mas nós precisamos ter crédito para receber. Então eu preciso buscar o reino de Deus. Como que eu vou falar, Senhor, me abençoa, Senhor, faça, se eu não estou me movendo em nada? Agora eu quero usar o Kleber, amém? O Kleber foi, pegou uma empreitada no gesso dele, e ele fez o orçamento lá, R$10 mil, aleluia, pega aí, recebe em nome de Jesus, né? R$10 mil uma semana. Ele pegou segunda-feira, acordou 6 da manhã, a mulher não precisou nem fazer café, ele mesmo já fez o café, fez a marmita dele, foi, orou e foi trabalhar, trabalhou de manhã até a noite, a semana inteira. Ele chegou na quinta, aconteceu um imprevisto. Olha, irmãos, aqui é um exemplo já diferente, estou falando de Deus. Aconteceu um imprevisto, mas o serviço dele rendeu de segunda a quinta. Sábado já é o dia do pagamento, mas quinta-feira quebrou o carro e ele precisa de milão. Patrão, o seguinte, quebrou aqui. Quanto você precisa? 1.000 é pouco, pega 2. Sabe por quê? Porque ele rendeu. Porque ele funcionou. Porque o patrão fez as contas, ele olhou lá. Rapaz, 40 metros, ele já fez 35. Falta pouco para acabar. O que é milão? Pega 2, rapaz. Sábado já vou fazer o pagamento. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando para vocês? E está falando comigo? Vocês querem ser abençoados, irmãos? A mesma coisa eu. Se eu sou um empregado obediente, trabalho, cumpro o meu horário, aconteceu um imprevisto, patrão, preciso de um adiantamento, passa o Pix. Agora se eu sou um cara que dou um nó, sou um cara que sempre estou dando dor de cabeça para a empresa, patrão, preciso de um Pix, eu vou receber, irmãos? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Irmãos, Deus deixou a palavra tão simples para nós. É tão fácil da gente seguir ela.
se você segue em oração, não importa se no primeiro dia não deu certo, se no dia não deu certo, você vai seguir corretamente ao Senhor. Sabe por quê? Porque as coisas não vão funcionar da forma que nós queremos, da forma que nós estamos almejando. Deus, Ele sabe o dia de amanhã, o de hoje, Ele sabe tudo. Às vezes naquele dia você vai fazer um pedido ao Senhor e você está sendo certinho com o Senhor, talvez você não vai receber. Sabe por quê? Porque Deus sabe que dali 2, 3 dias vai precisar de algo muito maior. E Ele já vai liberar para você. Por isso você precisa ter paciência com o Senhor. Só que quando você está no Senhor, no momento que você mais precisa, você é abençoado. Você crê, irmãos? Esses dias eu já testemunhei isso aqui, mas não sei se você vai lembrar. Faz 1 mês e pouco atrás, 2 meses. Eu vim para a sala de oração, segunda-feira. Cheguei aqui na sala de oração, não veio ninguém. Nesse dia não veio ninguém, só ficou eu. Começou a bater uma angústia no meu coração. Por que esse povo não vem orar? Se a oração é a chave para que abre porta. Se a oração é a chave que vai trazer milagre. Se a oração vai trazer crédito no céu. Começou meu coração a ficar triste. Aí o Senhor falou assim para mim: Eric, fica tranquilo, só ore, busque, abençoe eles. Aí dobrei meu joelho aqui. Irmãos, eu vim aqui para a oração. Esse aqui é um testemunho específico. Porque quando você tem crédito com Deus, você pode pedir coisa específica, amém? Eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro, não tinha nada na minha conta. E eu sabia que na minha casa precisava de algumas coisas. Eu cheguei aqui e comecei a orar ao Senhor. E eu fui específico: Senhor, toca no coração. Pai querido, eu preciso de um valor hoje. Eu preciso de um milagre hoje. Eu preciso que o Senhor me ouça hoje. Eu, quando chegar em casa, eu quero chegar com as coisas que faltam nas minhas mãos. Eu não sei como, porque é só um milagre, eu falei para Deus. Porque aqui, orando diante do Senhor, se eu pegasse a minha conta, eu ia ver que não tinha nada. Mas a minha oração ao Senhor, quando eu chegar em casa, eu quero chegar com aquilo que precisa. Então eu preciso que o Senhor faça um milagre. Faça um milagre, toca no coração, faça, Senhor. E orei, fiquei aqui 1 hora, certo? Quando deu 9 horas. O propósito, entreguei a Deus a oração. Desliguei o som, desliguei a luz lá em cima, vim desligando o ventilador. Quando eu desliguei a luz aqui, que eu ia para sair, eu lembrei. Peguei o meu celular, abri minha conta bancária. E quando eu abri a conta bancária, tinha caído o valor que eu precisava. Não é pagamento, não era um vale que eu estava esperando, não era um pagamento que eu estava esperando, não era ninguém que me devia, é alguém que o Senhor tocou no coração lá do outro lado. Sabe o que aconteceu? Quase 30 anos de cidade, desde quando ele era uma mercearia, né? Aí sai daqui tudo feliz, né? Chego lá, preciso disso. Cheguei em casa com as sacolas na mão, olhei para minha esposa, eu falei assim: Deus ouviu a minha oração, está aqui. E não só está aqui, mas ainda tem mais ainda, não sobrou ainda. Então está aqui o que nós precisávamos, ainda sobrou. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmãos? Se você buscar o Senhor, olha só, com amor, diligentemente. Irmãos, eu não preguei nada do que eu trouxe ainda. Deus, porque o Espírito Santo está falando aqui. Se você buscar diligentemente ao Senhor, com amor, com respeito, com fidelidade, não é fácil, irmãos. Não é fácil, o nosso corpo não quer, a nossa mente não quer. Aí nós ficamos pensando: meu Deus, mas vai faltar aqui, vai faltar ali. E nós ficamos controlando as coisas. Aí você quer controlar tudo, deixa tudo no seu controle. Mas Deus está falando para mim e para você hoje que nós precisamos elevar esse nível espiritual em Deus, de confiança, confiabilidade, de fé em Cristo. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Deus está falando no meu coração esses dias que Ele vai voltar a fazer milagres notórios aos nossos olhos dentro dessa igreja.
Só que eu preciso que você comece a buscar o Senhor todos os dias. Busque o Senhor todos os dias em oração, meu irmão e irmã. Busque o Senhor todo dia em oração. Mostrar para ninguém, é porque você sabe que você é um filho, herdeiro e co-herdeiro do Senhor, e você sabe que você vai colher as bênçãos de Deus, aleluia. Mas você quer que aonde você está, a tua igreja, os irmãos que estão com você, sejam abençoados, eles sejam alcançados. Meu irmão, sabe qual é o desejo do meu coração? Que você seja tanto abençoado, Kleber, Cláudia, Jô, Nelly, Lucas, Márcia, nossa, tentei lembrar de Angelita, quem mais? As crianças que aqui estão, minha filha, Iago, Eric. O desejo do meu coração é que você seja mas tão abençoado, que aonde vocês estiverem, as pessoas que nem conhecem Cristo vão ser abençoadas só porque você está ali. O desejo do meu coração é que você seja tão abençoado que quando você entra numa fila, num mercado ou em qualquer lugar que você vá, o ambiente tem que mudar, porque você é um homem, uma mulher cheia da presença de Deus, que tem se dedicado ao Senhor com toda dificuldade, com toda luta, no século que estamos vivendo, que é tão difícil buscar o Senhor, porque o mundo está oprimindo nossas vidas, está tentando tirar todo o nosso tempo, mas você ainda está arrumando o tempo para Deus, e aí Deus ele vai te abençoar tanto, mas tanto, que você vai fazer a mesma função de 15 peão, mas onde você bota a mão é diferente. Amém? Você faz a mesma coisa que 30 pessoas fazem na empresa, mas o que você faz fica diferente, fica melhor. E o patrão vai falar: cara, mas o que tem com essa pessoa? É tão abençoado assim. Os teus amigos têm que olhar para você e falar: cara, tem algo em você tão extraordinário, que fique em paz de estar do teu lado, fique em paz de conversar com você, porque a tua palavra é Bíblia, a tua palavra é Deus, a tua palavra é o Senhor. Sabe, irmãos, com tanta desgraça que nós vemos aí acontecendo, e às vezes você para conversar com alguém começa a contar desgraça para você, aí você tem palavra, você fala assim: mas olha, tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e você também pode vencer. Aí você começa a liberar a palavra, aí você converte aquele ambiente de treva, de peso, que está de morte, né? Começa a trazer luz ao lugar, porque você é diferente, a tua palavra é diferente. Enquanto as pessoas estão falando de trevas, estão falando de morte, estão falando de desgraça, você está falando de Jesus. Quando alguém vem falar assim: olha, o fulano está para morrer, aí a tua pergunta você não vai falar assim: ai, tadinho, olha, isso aqui. Você vai falar assim: você já falou de Jesus para ele? Para ele confessar o Senhor como único e suficiente para ele entrar no reino? E se a pessoa falar: não falou, você fala: então você não precisa falar, porque o Jesus que eu carrego, a morte ela só é uma passagem para um novo estágio. Amém? Paulo fala que viver é lucro e morrer é Cristo. Vocês estão entendendo? Tanto faz. Se eu viver, estou no lucro. Agora, se eu morrer, estou em Cristo. Sabe por quê? Porque ele entendeu os propósitos, entendeu a palavra, entendeu e está andando debaixo da bênção do Senhor. E é isso que nós precisamos. Nós queremos ver pessoas aqui. O que nós estamos se movendo? Nós queremos ver milagre acontecendo aqui. O quanto nós estamos se movendo? O quanto nós estamos preparando esse ambiente? Sabe o que Deus está falando? O Espírito Santo está falando. Chegou o tempo que nós vamos mudar o ambiente onde nós estamos. Deus vai mudar. Amém? Esses dias nós estávamos conversando, a Jo, o Eric, lembrando
um pouco da história da igreja, que nós vamos contar agora no aniversário. E meu coração se alegrou tanto, Lucas, porque nós começamos a lembrar assim, olha, lembra daquela senhora que entrou de cadeira de roda e saiu andando? Deus fez um milagre na vida dela. Ela anda até hoje, está por aí andando. Aí nós lembramos da minha mãe, missionária Nena, foi curada, testemunhou curada. Lembramos do Eric. A Nelly foi curada também. E a Nelly também sabe, né, de todas essas coisas. O Lucas. O Eric, primeiro testemunho dele a gente não entendeu muito. Porque daí ele estava muito vergonhoso, muito medo do microfone. Eu falei, não entendemos muito, brincadeira, nós entendemos sim. Mas é que ele estava com tanto medo. Mas o primeiro testemunho que ele deu aqui, ele trouxe documentos, que precisava de fazer isso, cirurgia, não é verdade? Não aguentava de dor nos ombros, precisava de cirurgia. Oramos, o Senhor operou a cura. Lembramos que a Jo passou dias e dias com dores terríveis. Rim, né? Vesícula. Eu vou contar como nós oramos. Mas nós oramos. Nós oramos. Vou contar sim. Sabe o que é, irmãos? É que ela falou assim, ai, pastor, não aguento. Ela falou para mim, irmãos, presta atenção como é que é. Pastor, não aguento mais. Ai, tem que falar com o presbítero para orar, para curar. Eu olhei para ela e falei assim, falar para o presbítero e o pastor aqui não está valendo nada. Falei, vamos orar já, irmã, não foi? Vamos orar já. Oramos. No outro dia, pastor, a dor sumiu. Daí, irmã, como é que você está? E daí já começou a abusar também, né? Aí já queria feijoada, já queria. E não doeu mais, né? Até hoje. Então Deus faz milagre. A mãe dela foi curada aqui também. Dona Alice. Irmãos, inúmeras curas nós já vimos aqui. Gabriel. Chegaram a falar isso para você, né? Então Deus opera a cura, sim ou não? Agora quem que tem que preparar esse ambiente, irmãos? O quanto você acredita nisso? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu pergunto o quanto você acredita, lógico que você vai levantar a mão e falar, eu acredito, amém? Só que quando você fala eu acredito, você precisa se mover debaixo disso. Porque muitos de nós falamos acredito, mas daí vamos voltar na historinha. Eu acredito, mas não oro. Eu acredito, mas não leio. Eu acredito, mas não isso. Eu acredito, mas não falo de Jesus para ninguém. Como eu posso acreditar e eu não falo de Cristo para as pessoas? Como eu posso acreditar se eu não amo Jesus? Você está entendendo, irmãos? O quanto nós, como igreja, estamos entristecendo o coração de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que tem milagre, está pronto, tem tudo pronto para mim e para você. Mas nós precisamos andar debaixo dessa palavra, amém? Deus deu outra palavra, irmãos, essa aqui que eu trouxe, nós vamos pregar outro dia. Mas eu também ia falar sobre o Espírito Santo aqui. Amém? Mas Deus, Ele está nos chamando a atenção hoje que nós precisamos ir à fonte. Amém, irmãos? Quero ver se dá para ler alguma coisa que tem aqui, que eu preparei. Aleluia. Capítulo 6, versículo 37. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 37.
Está dizendo assim, ó. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Vamos ler 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? Passa para o próximo. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Amém? Eu já preguei essa mensagem. Deus já falou muito forte sobre essa mensagem, mas a revelação que Deus nos deu essa semana sobre esse texto é algo muito forte, que eu achei muito forte, que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Esse é o propósito. Lembra que eu comecei o culto falando aqui? Jesus, ele veio ensinar, ele é um mestre. Amém? Ele é um mestre, é o mesmo que professor, nós somos discípulos, mesmo que alunos. Então nós precisamos aprender o que Jesus faz. Amém? Jesus fez milagres, começou a manifestar os milagres. Aqui foi um milagre. Aqui ele manifestou um milagre. Só que no final, aqui já estava quase no finalzinho já do seu ministério aqui na terra, Jesus. Aí chega um momento que vocês vão lembrar, porque eu já falei várias vezes isso, que os próprios discípulos perguntam para Jesus assim: mestre, e nós faremos obras como a que o Senhor tem feito? Aí Jesus fala assim: filhos, vocês farão obras iguais e ainda maiores do que essas. Iguais e ainda maiores. Sabe por quê? Mestre, professor, discípulo, aluno. Então ele está ensinando os seus alunos como faz. Ali ele pergunta assim, ó, volta lá no 37. Olha que interessante. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. Sabe o que estava acontecendo? Jesus estava ali falando da palavra, estava ministrando, e saiu de um lado e foi para o outro, e a multidão foi atrás. A multidão, sabe quanto que era essa multidão? A Bíblia vai nos dizer que era aproximadamente 5.000 homens. 5.000 homens. Só que a Bíblia só fala 5.000 homens, que é a quantidade de homens. Então a gente não sabe quantas mulheres e quantas crianças, mas havia. Então só homens, tinha 5.000 homens. E aí de repente os discípulos chegam assim para Jesus e falam: Jesus, é bom que nós libere o povo para eles comprar seus próprios pão e comer. Olha a revelação aqui, ó, o Senhor dando outra revelação aqui. Ele fala assim, ó: vamos liberar o povo para que eles comprem o seu próprio pão para comer. Essa eram os discípulos falando. Aí Jesus fala assim: ele, porém, respondeu e lhe disse: dai-lhe vós de comer. Amém? Ele fala assim: dai-lhe vós de comer. Qual que é essa revelação que Deus acabou de me dar aqui? Ela vai encaixar com aquela que eu vou falar, que Deus tem falado comigo essa semana. Quando os discípulos disseram assim: vamos dispensar o povo para que eles vão e comprem seu próprio pão, o Espírito Santo acabou de falar aqui para mim: por que Jesus não deixou? Por que Jesus não deixou e falou assim: não, dá-lhe vós de comer? Porque se o povo saísse, eles iam comprar aquilo espalhadamente, o que eles quisessem, aleatoriamente, qualquer tipo de pão. E eles esqueçam de uma coisa: Jesus, tudo que ele falava não era só coisa material, mas a maioria das coisas ele está falando de coisas. O povo estava com fome de verdade, de pão. Mas a Bíblia fala que nem só de pão vive a alma, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, sendo Deus, quando ele fala assim: dá-lhe vocês de comer, ele está falando assim: não deixe que o povo vai procurar em qualquer lugar, em qualquer banco, em qualquer lugar, pão. Dê o pão vocês, porque vocês sabem de onde vem esse pão. Então o pão tem que partir de vocês. Vocês precisam dar de comer esse povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus está falando: vocês, homens, mulheres, discípulos, vocês que têm caminhado, me buscado, é vocês que precisam dar de comer esse povo. Você viu que o discípulo chega e fala assim: mas compremos 200 dinheiro, com 200, vamos falar a nossa linguagem, 200 reais de pão, não dá para esse povo. Ai, meu Deus, o ser humano é triste. Mais uma vez terra
Sabe o que Deus está falando? Pensai com as coisas do alto. Nosso socorro vem de onde, irmãos? O cara está pensando no recurso que ele tinha, ou que talvez poderia conseguir, mas nem 200 reais daria para nós comprar de pão para esse povo. Fala, Jesus. Aí sabe o que eu lembrei, irmãos? Eu lembrei de uma coisa. Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus vai falar assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Sabe o que Jesus fez? O que vocês têm aí? Nós lemos ali. Aí eles já sabiam, trouxeram lá 5 pães, 2 peixes. Amém? Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixes e aí começou o milagre. Ele pega os 5 pães e começa a partir. O que ele falou? Dá-lhe vós de comer. Então o pão veio na mão de Jesus e o pão foi partido por Jesus e foi multiplicado. Milagre da multiplicação. Cada vez que ele partia, dava para um discípulo, o discípulo que dava para o povo comer. E quando ele voltava a mão, o pão estava de novo grande. Ele quebrava de novo e dava para o discípulo comer. Quando ele voltava aqui, o pão já tinha... Vocês entendem? 5 pães para 5.000 homens. O milagre foi esse. Cada partida, quando ele voltava, já estava de novo. Só que a palavra foi: dá-lhe vós de comer. Sabe o que Jesus está falando? Lá no livro de Ageu 2, o próprio Deus vai falar assim: meu é o ouro, minha é a prata. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não estou pedindo se vocês têm dinheiro. Eu não estou perguntando se vocês têm condições. Tem condição de comprar pão para 5.000 homens, Kleber? Eu não estou perguntando isso, Deus está falando. Deus está falando assim: eu quero que você manifeste a fé e se mova em cima dessa fé, porque a condição sou eu que dou. O Senhor está multiplicando, está liberando na tua mão. E você, eu, vamos dar ao povo de comer. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem quer viver esse milagre? Vocês entenderam? O povo estava ali. Sabe o que Deus está falando? O povo está aí. Olha, eu vou dar uma de pentecostal aqui agora. Vou falar. O povo está aí. O povo está aí. Agora nós vamos deixar eles comprar pão em qualquer lugar? Qualquer padaria? Qualquer boteco? Qualquer portinha? Eu não estou desfazendo de lugares. Eu estou dizendo que Deus tem um pão vivo que se multiplica a cada vez que você se dispõe a dar de comer. Todas as vezes que você se dispõe a dar de comer, quando você libera uma bênção para a irmã Márcia, libera o pão para ela, você não vai ficar sem pão, porque quando você voltar a mão já... O milagre já aconteceu. Sabe qual que é o problema? Que nós temos medo, achamos que não vai dar. Mas eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho condição para fazer. Se eu der, vai faltar para mim. Aí você perde a oportunidade de viver um milagre dentro da tua casa, dentro da tua vida. Experimente partir, pegar esse pão que Deus está te dando. Deus te deu porque é Ele que te dá. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa aqui. Já falei milhões de vezes isso, mas vou falar de novo. Ah, pastor, mas eu estudei, eu me formei, eu consegui um emprego, eu. A sabedoria que você tem foi sua, não foi Deus que te deu. A saúde que você tem não foi Deus que te deu. A vida que Deus não foi Deus que te deu. Então esquece esse negócio de eu. Não é você. Tudo que você tem, tudo que você produz, é Deus que está te dando, está multiplicando. Só que conforme a tua fé, é o tamanho dessa multiplicação. Está pouquinho? Está com medo de partir? Dá para alguém? Está com medo? Acha que o dinheiro não vai dar? 200 não vai dar? Deus está falando assim: não estou perguntando se tem dinheiro. Você está disposto? Está disposto, eu tenho para te dar. Então, à medida que você dá, quando você voltar, a mão já multiplicou. Você está entendendo, irmãos? É esse nível que o Senhor está querendo nos levar, irmãos. Eu não quero ir para lá sozinho, porque eu vou entrar nesse lugar. Eu vou entrar nesse lugar de bênção. Mas eu quero que você venha comigo. Eu quero que você viva isso comigo, amém? Vamos viver junto isso, irmãos?
Jesus ensinou que com Ele não precisa de dinheiro, mas de atitude de fé. Amém? Ele estava dizendo: eu multiplico e vocês dão de comer. Eu multiplico e vocês dão de comer. Sabe por que não está acontecendo a multiplicação? Pergunta para o irmão: sabe por que não está acontecendo? Você sabe responder? Por que não está acontecendo a multiplicação? É porque você não está dando de comer. Você está querendo comer tudo sozinho. Deus está falando assim: dá-lhe vocês de comer. Não deixa o povo buscar lá colar. Pô, mas esse povo não sai desse boteco. Esse povo não sai dessa biqueira. Posso perguntar? Posso perguntar? Quantas vezes você levou pão para eles? O que é pão, irmãos? Oh, glória! Aleluia! 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 Vocês estão entendendo então? A palavra. Mas eles estão comendo para lá, estão comendo para cá, estão comendo para lá. Vocês estão dando de comer? Porque à medida que você dá, Deus vai te dar. Você dá, Deus te dá. Você dá, Deus te dá. Só que quando Deus te dá, Ele multiplica. Vocês estão entendendo? Aleluia! Aleluia! Hoje Deus vai liberar essa unção de multiplicação. Mas não é para você comer sozinho, não, irmãos. Porque, oh Jesus, só Deus revelando de novo. Porque para você sozinho basta 5 pães e 2 peixes. Não precisa mais disso. Mas se você for partilhar isso, se você for dar de comer, Deus vai fazer 5 pães e 2 peixes e dá para mais de 5.000 homens. Vocês entenderam? Como diz o pregador, isso aqui era para dar glória de pé. Quando eu disse que 5 pães e 2 peixes com Cristo, você manifestando a fé do Senhor, liberando mesmo, indo lá para dar de comer. Não deixa, o cara tá indo lá comer lá não. Você está vendo o cara indo lá não? Você pode imaginar o que você foi, hein? Está indo lá no boteco, está indo lá na biqueira, está indo lá não sei onde, está indo lá. Você está vendo? Você tem o pão. Aí o Senhor pega e fala: vocês vão deixar eles ir comprar? Dá você de comer. Dá você de comer. Sabe o que é triste? A gente ainda passa. Nossa, que vida triste, né? Puxa vida, e a situação do rapaz? E o Senhor lá em cima olhando, fazendo assim. Tá bolorando o pão na mão dela. Tá bolorando o pão na mão dele. E não dá para comer. Não dá para os outros. Não dá para os outros. Deus está falando hoje: libera. Libera essa palavra que você está recebendo. Libera dessa bênção que Deus está te dando. Começa a dar de comer as pessoas. Começa a dar de comer as pessoas. Fala de Cristo. Não precisa. Ah, pastor, mas eu não conheço. Volta aquele problema, não está lendo, né? Mas mesmo que você não tenha aptidão, porque tem gente que não tem muita aptidão, fala o que você sabe, fala de Cristo, fala o que Deus está fazendo na tua vida. E o que você não souber, você pega o telefone e fala: eu não sei, mas peraí, deixa eu ligar para o meu pastor aqui, ele vai saber falar alguma coisa para você. Você está entendendo, irmãos? Mas nós precisamos dar de comer. Nós precisamos liberar o que nós estamos recebendo. Vocês estão entendendo? Deus está nessa expectativa que eu e você se manifeste, que eu e você se mova. Aleluia. Para finalizar, outro dia eu vou pregar essa mensagem inteira, mas eu quero falar mais isso aqui. Depois desse milagre, foi um dos últimos. Depois Jesus foi morto, você já sabe. Depois ele apareceu de novo, ficou 40 dias andando. Depois que ele morreu, ressuscitou mais 40 dias, ele ficou aí, andando. Foi quando os discípulos perguntaram: e nós? Eles ficaram tristes, né? Porque Jesus ia subir, e agora? E nós? Vamos fazer o... Não, vocês vão fazer as obras igual e maior. Ficar em Jerusalém, até que do alto eu vos envie poder. Fique lá reunidos.
Amém? E aí o Senhor, lá em Atos 2, vai falar do dia do Pentecoste. Foi quando o Senhor liberou poder do alto. E todos aqueles que estavam reunidos, eles não estavam lá dormindo. A Bíblia fala que estavam em constante oração. Você quer ser abençoado, irmãos? Quer poder do alto? Sim ou não? Amém? Então, meu irmão, tem que estar em constante oração. Senão não vai alcançar nada. Nada. Mas pode até falar igual. Mas pode até gesticular igual. Mas poder de Deus só vem quem está orando. Amém? E eles estavam em constante oração, o Espírito Santo veio. A Bíblia vai falar que veio como línguas repartidas como de fogo. Amém? Atos capítulo 2, no versículo 16. 16 está dizendo: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Amém? Farei, olha aqui, irmãos, aqui é a chave. De tudo isso aqui é a chave, mas aqui é o que o Senhor está falando, vai começar a acontecer. Fiquem espertos. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Então o Senhor vai começar a fazer prodígios, começar milagre, mas também vai acontecendo sinais, igual a gente está vendo. Nós oramos agora por um sinal. Isso é um sinal. Cidade sendo devastada é sinal de Bíblia. Vocês estão entendendo? Guerra, sinal. Então nós precisamos estar atentos. Mas nesses dias o Senhor está derramando do teu espírito sobre toda a carne. Então nós precisamos estar atentos a isso. Atentos, porque o Senhor vai trazer sinais, milagres e prodígios. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então olha só que interessante. Olha que isso é interessante. Tem 3 níveis aqui de espírito: com, em e sobre. Com, em e sobre. O Espírito com a gente, olha só que interessante. O Espírito Santo, quando está conosco, ele convence. Lembra que a gente fala que quem tem que convencer é o? Quando ele está em nós, ele nos guia. Está em nós. Aí ele nos guia. Amém? E quando ele está sobre nós, ele nos usa. Vocês entenderam? Com nós, em nós e sobre nós. Então esses níveis nós precisamos buscar no Senhor. Então ele tem convencido, tem guiado, mas ele quer nos usar. Ele já te convenceu, amém? Aleluia? Te guiou até aqui? Agora ele quer vir sobre você. Ele quer vir sobre você para que você pegue o pão, que é a palavra, e comece a liberar. E quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Mais o Senhor. E o milagre continua acontecendo, porque é uma escola que nós estamos vivendo. Aleluia. E aí esse é o propósito de Deus sobre a minha vida e a tua vida. E agora, o que eu poderia dizer para você? Qual que é o propósito que você tem? Você ainda vai ficar insistindo em deixar Jesus para segundo plano? Você ainda vai ficar insistindo em não honrar o Senhor? Você ainda quer deixar o pão bolorar? Ou você quer viver esse milagre? Lembra que nós falamos no começo? O fato de nós estarmos vivos e estarmos aqui não é só para casar, não é só para ter casa, não é só para ter carro. Essas coisas deveriam ser consequências da fidelidade. Deveria ser consequência. Sabe por que ainda não é? Sabe por que ainda você reclama do teu carro? Ainda você reclama da tua casa? Ainda você reclama das tuas coisas? Sabe por que ainda? Porque ainda você não está buscando o reino de Deus. Leva tempo, irmãos, não é de um dia para o outro. Você vai buscar mês, 2 meses, talvez anos, 1 ano, 2, 3. Aí de repente, quando você menos espera,
as coisas começam a funcionar de uma tal forma. Sabe por quê? Sabe por que demora? Às vezes não demora, às vezes é um pouquinho mais rápido para alguns. Já percebeu que para algumas pessoas é mais rápido que para outros? Sabe por quê? Por causa da sinceridade do nosso coração. Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a nossa fala antes dela sair da nossa boca. Então nós começamos, mas o nosso coração ainda não está convertido. Ele ainda não está certo. Então enquanto você não acertar isso, aí vai levando mais tempo. Deus está te dando tempo para você acertar as coisas. A hora que o teu coração for genuíno, a hora que você entrar dentro desse culto para adorar o Senhor, liberar a adoração, quando você entrar nesse culto para adorar o Senhor sem pensamento de querer nada, só vir oferecer, eu venho oferecer. Quando você passar a semana inteira, guardar dinheiro e falar assim, esse aqui é para o Senhor, eu vou abençoar, eu vou honrar, isso aqui eu vou fazer. Quando você orar por pessoas, quando você liberar a palavra para as pessoas, e isso está acontecendo, o teu coração está genuíno. O pastor não está precisando de falar para você faça. O pastor não está falando assim, irmão, tem que ser fiel, irmão, tem que fazer isso, irmão, tem que fazer aquilo. Você já está vivendo isso. É nesse momento que você começa a colher os frutos de uma forma extraordinária. É naquela que você dá 1, recebe 5, dá 5, recebe 30, dá 30, recebe 100. Eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de qualquer coisa, pode ser dinheiro também. Porque a regra serve para tudo. Mas o teu coração não está assim, vou dar porque eu... Não, é porque você é um adorador. É porque você é um filho de Deus. É porque você decidiu defender a obra do Senhor. Independente de qualquer coisa. Você não está preocupado se Deus está fazendo ou não está fazendo. Você está preocupado em fazer. Você está preocupado em produzir. Você está preocupado em defender o reino de Deus. Buscar o reino e a justiça. A reino e a justiça é prioridade para você. Você não vai trabalhar e não vai começar teu dia sem orar. Poxa vida, vou começar o dia sem orar? Que cristão sou eu? Que confiança que eu tenho no meu Deus? Se eu estou começando o meu dia, eu não tenho capacidade de orar ao Senhor para que Deus santifique o meu dia. Se eu vou almoçar, eu não tenho coragem de orar pelo aquilo que o Senhor me deu. Se uma pessoa passa na minha frente precisando de oração, eu não tenho capacidade de liberar uma oração. Se eu não oro, se eu não leio. Você está entendendo, irmãos? Então, o nosso coração, ele vai se mostrando pleno e genuíno diante de Deus, conforme os dias. Daí tem pessoas que é mais rápido porque ela falou e é sincera e vai ser aquilo ali mesmo. Pode cair o mundo, pode acontecer o que for, ela vai ser fiel ao Senhor em todos os quesitos. Aí o Senhor já fala para os anjos, pode liberar. Libera que as bênçãos têm que correr atrás, as bênçãos têm que correr atrás. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos têm que correr atrás de nós. Amém? Essa é a regra certa. Se ainda nós estamos fazendo muita força, ainda está muito cansativo, se ainda está muito difícil, nós precisamos rever algumas coisas diante de Deus. E tudo isso que eu estou dizendo para você, irmãos, sabe por quê? Porque eu quero ver você tão abençoado, mas tão abençoado, mas tão abençoado. E eu vou repetir. Tão abençoado, que onde você estiver, o ambiente vai mudar. A empresa que você estiver trabalhando, as pessoas vão querer estar perto de você. Porque as coisas perto de você dão certo. Amém? Você vai ter para dar, não é emprestar, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, tem, então dá. Dá. É melhor dar do que... É isso que Deus quer fazer. Você crê assim, irmãos? Você quer entrar nesse nível? Você ainda quer cansar? Ainda quer passar perrengue, dificuldade, lutar, dar os teus xingão durante o dia porque não deu certo? Ou você quer passar o dia glorificando o Senhor? Oh, Jesus, tu és tão bom. Eu nem pedi, só veio aqui no meu coração e já está acontecendo. Uau! É esse nível que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Deus não quer que nenhum de nós venha mendigar o pão, a sua descendência venha mendigar o pão e nem passar fome. Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra. Ele quer que nós vivamos o melhor. Mas não só viver para nós, agora eu estou... Não, Ele quer que você dê. Abençoe, sem medo. Sem medo. Quando você entrega, grave isso na tua cabeça. Quando você entrega
a sua mão volta vazia, né? Só que quando ela chega perto da outra, ela já encheu de novo. Porque o milagre já aconteceu. Então não tenha medo de entregar. Amém? Olha para o irmão do lado e fala assim: não tenha medo de entregar. Vamos pôr de pé? Você que pode. Nós vamos cantar um pedacinho de um louvor e finalizar orando para a sua vida. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Confie mais em Deus, irmãos. Você já confiou em tanta gente que não deu certo, né? Já confiou em tanta gente que te decepcionou. Deus tem me ensinado assim, sabia, Kleber? Eu também já confiei em pessoas que ainda está sangrando. Meu Deus, confiei. Mas Deus está falando assim: não, confia em mim. Eu sou o autor da multiplicação. Ele pode trazer muito mais, Ele pode fazer muito mais, Ele pode fazer absurdamente mais do que nós pensamos e pedimos, para que nós possamos ter essa fé. Pega agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque chorar tão cedo assim? Até disse, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu, pois Ele está contigo aí. Ele já quebrou teu cativeiro, oh não, repreendeu o devorador. Ergue agora tua cabeça, vem toma posse da vitória, a tua bênção já chegou. Aleluia! Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Repare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo ao chão. Você está livre até para voar. Foi agora nas asas do vento. Diga assim: pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Repare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo ao chão. Você está livre até para voar. Foi agora nas asas do vento. diga: a vitória é minha. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. Pois a vitória é sua. Deus mandou eu te dizer: pare agora de sofrer. Aleluia! Ergue a cabeça.
erga a cabeça. Olha para o irmão e fala assim: pare agora de sofrer. Diga para ele com fé: pare agora de sofrer. Sabe como? Reino e justiça. Reino e justiça. Busca o reino e a justiça, e as coisas vão ser acrescentadas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos por este culto, te louvamos por cada vida, cada família que aqui está, por essa palavra revelada do céu, Senhor Jesus, aos nossos corações. Pai, que eu quero declarar sobre as vidas que aqui estão, Senhor, que a partir de hoje, Senhor Jesus, uma unção de multiplicação sobre as vidas das vidas que estão aqui, Pai, sobre as famílias, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criança que aqui está. Pai, que o Senhor libera essa unção de multiplicação. Pai, que o Senhor, o pão não vai molorar nas mãos desse irmão. Pai, que mais ele vai liberar, Senhor Jesus, de acordo, Senhor Jesus, com a vida, com a pessoa, o lugar, o movimento que ele estiver, Senhor, que ele possa ter fé e se mover debaixo dessa palavra, Pai querido. Pai, que o Senhor se movendo e acreditando, Pai querido, no milagre que o Senhor já está fazendo. Começa a operar um milagre na vida dele, na vida dela, na minha vida, que essa igreja possa ver, Senhor, o teu milagre acontecendo dia após dia, que os sinais, os prodígios, as maravilhas se manifestem no meio da igreja. Pai querido, Senhor, se alguém aqui, Senhor, precisa ser curado, se alguém aqui tem alguma dificuldade, está com alguma dor, agora, pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, eu declaro, Senhor Jesus, essa pessoa curada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade, toda tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que estava levando você a parar, a desistir, agora, em nome de Jesus, receba uma unção de renovo, receba uma unção essa noite, em nome de Jesus. Uma unção de vencedor, uma unção de multiplicação. Que a multiplicação esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você ver uma pessoa, o Senhor vai te usar. Onde você estiver, o ambiente tem que mudar. Não comece o dia sem orar. Não comece o dia sem falar com Deus. Não tome decisão sem falar com o Senhor. Todas as decisões precisam estar debaixo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a tua fidelidade vai fazer com que as bênçãos te alcancem todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro. E Senhor Jesus, declaro bênção, cura e restauração sobre a igreja. Amém? Se você crê, diga amém. Diga eu creio. Em nome de Jesus. Coloca assim a mão em forma de receber. Irmãos, então amanhã quem quiser fazer a doação, leva lá na Jô, leva lá na rotatória. Essa semana ainda nós vamos manter a sala de oração na quarta. Eu não mudei ainda, irmãos. A gente só está remanejando, vendo como é que está ficando. Então nessa semana ainda vai ser a quarta-feira, amém? Venham orar, irmãos. Quer levar o nível? Espírito Santo. Você lembra que nós falamos? Em, né? É com, em e sobre. Com, em e sobre. O Senhor, o Espírito Santo quer estar sobre você, para que você manifeste um milagre na sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam, porque dele e por ele, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua lar.